Hoje nós falamos sobre pesquisa e principalmente o entendimento dos dias de hoje. O que aconteceu? Por que as pessoas estão assim, nesse clima de tanta animosidade, tanta briga, a crença que cada um tem, não aceita uma opinião diferente? Nós vamos conversar aqui com quem vive há 30 anos justamente estudando tudo isso, que é o Murilo Hidalgo. Ele é o fundador da Paraná Pesquisa, empresa que hoje é referência para toda a mídia. Você vê seguidamente que os grandes veículos publicam as pesquisas que o Murilo Hidalgo faz. Ele é economista de formação, partiu para essa atividade e conseguiu crescer. Hoje trabalha no mercado internacional, não só para políticos, para veículos de comunicação, como também para empresas. Murilo Hidalgo, em primeiro lugar, vamos tentar entender o nosso país e começando pelo nosso presidente atual. Nós temos aí um presidente que as pessoas acham que às vezes parece perdido, mas você acredita que há uma lógica nisso que ele faz, que ele prega para os convertidos, e isso que muita gente não está entendendo? É isso? É isso, Vili. Eu considero ele, como o apelido dele na campanha, um mito. Ele é um mito. Se ele é um bom presidente ou não é um bom presidente é uma outra questão. Mas ele sabe lidar com a opinião pública como ninguém, certo? Ele sabe os momentos, ele pauta toda a mídia nacional com as confusões dele, rapidamente, muda de assuntos semanalmente, diariamente nós temos uma pauta. O Brasil hoje não consegue ficar 2 dias discutindo o mesmo assunto, certo? Muda-se muito rápido em cima das confusões do próprio governo. Ele tem uma linguagem específica para o eleitorado dele, tanto que nas pesquisas é difícil ele cair de 30%. Ele tem os 30% de ótimo e bom fixo com ele. Mas houve uma queda do começo do governo para cá. O que justificaria? Mudando, você acha que estabilizou agora? Está mudando do regular, está indo para o ruim e para o péssimo. Mas o ótimo e bom dele é impressionante. Todas as pesquisas a gente não viu nenhuma ainda com menos de 28%, um exemplo, de ótimo e bom. O que mostra que o eleitor dele, que ele estava desde o início, aqueles 30%, vem se mantendo. Por quê? Ele alimenta esse eleitorado com as brigas e com as confusões que eles fazem diariamente. É interessante porque nós tínhamos aqui no Paraná, tivemos o exemplo de Roberto Requião, que também era uma pessoa polêmica, tinha brigas diárias com a própria imprensa e tudo mais, e mesmo assim aquele modelo garantia a aprovação, principalmente em faixas de menor esclarecimento. Ele continuava mantendo esse eleitorado, tanto que se elegeu 3 vezes governador. Dá para dizer que é algo similar nessa criação de polêmica sistemática? Nós vamos ver para frente, mas a aposta dele é nisso. Que se ele mantiver esses 30% até o final do governo, ele vai ao segundo turno, e o segundo turno é outra eleição. Então, eu acho que essa é a aposta do presidente Bolsonaro. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, nós vamos ver lá na frente. Mas é uma aposta e o que mais impressiona, Vili, é a facilidade com que ele tem de criar as confusões e mudar as pautas, certo? E sempre tornando positiva para ele. Esse eu acho que é a grande característica dele. Mas muita coisa também é da própria impulsividade, da personalidade dele. Aquilo que ele faz também, que nem ele sabe que vai fazer exatamente naquele dia, mas que sai numa explosão, por exemplo. Sai numa explosão, mas ele tem a capacidade de horas ou dia depois resolver, né? E tornar positivo para ele. Se a gente for ver todas as confusões que ele se mete, normalmente ele sai ganhando. Dificilmente ele perde. É muito difícil hoje para qualquer pessoa o enfrentamento com o Jair Bolsonaro. Porque para nós é muito claro que a gasolina dele é a confusão. Parecida com o governador do Paraná que antigamente. Quanto mais briga, mais ele crescia. Quanto mais confusão, mais ele crescia. Ele cresce na briga. Essa é a impressão que eu tenho do Bolsonaro. Na briga ele cresce. E os dissidentes, as dissidências que surgem, enfrentam essa realidade. É difícil crescer em popularidade, sendo que ele polariza toda essa faixa, então, ainda. Exatamente. Eu acho que ele sai ganhando. Entrando num outro assunto, eu acho que se o Lula vier a ser solto, certo? Vai ser bom para o Bolsonaro. É algo que, no fundo, para ele não é ruim, porque ele vai polarizar mais ainda. Né? De que forma você vê essa tendência? Começamos o ano, vamos lembrar as pesquisas em geral, que davam uma situação boa para o Bolsonaro no começo, depois entrou numa tendência de queda e essa tendência foi se acentuando. Você acha que estabilizou, que fica desse jeito, mais baixa nesse patamar? Eu acho o seguinte, Vili, que a partir de março, é uma aposta que a gente tem, março é uma data chave para o Bolsonaro, dia 1º de março, uma data, por quê? Ali vai ter o acerto de contas com a população, Vili. Porque na virada do ano, o que acontece?
vem IPVA, vem IPTU, vem o começo das aulas. Ali a população vai sentir o bolso. O bolso do brasileiro pesa muito no começo do ano. Certo? Acabou o período de festas, acabou o primeiro ano do governo Bolsonaro, ali vem a realidade. Então eu acho que a partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, o que vai pautar a popularidade do presidente Bolsonaro é a economia. Se a economia crescer, se a economia estiver pujante, a popularidade dele vai crescer. Se a economia não estiver boa, ou tiver o mesmo número de desempregados e a população estiver apertada financeiramente, a popularidade dele vai cair. Aí não vai ter briga que segure. Ali eu acho que vai ser o acerto de contas dele com a população, é a partir de 1º de março do ano que vem. Historicamente é sempre assim, é o resultado da economia. As pessoas Sim. estão ligadas nisso e se não tiver boa, inclusive, vão para a rua. Já tivemos vários exemplos. Em 2013 foi um exemplo sobre isso. Houve aquela movimentação espontânea. Então, até aqui, como o processo foi mais lento do que se imaginava, as pessoas achavam que a solução viria de imediato. E não veio. O ano vai terminando e a expectativa fica para o ano que vem. Exatamente. Nesse aspecto, que eu acho que ele foi muito sábio. Porque como essa expectativa é lenta e não vem, como é que ele pautou o governo dele? Como não tinha obras para anunciar, não tinha muitas medidas para fazer com que a população sentisse uma melhora rapidamente, ele tratou de garantir o eleitorado dele. O que o eleitorado dele quer? Esse tipo de confusão. Essas brigas, entendeu? Para o eleitorado dele, para esse 1/3 da população, é excepcional. E é curioso, porque quando você conversa com as pessoas, você sente exatamente isso. Aquele que torce, né? Ele acha que há vilões, há inimigos que estão atrapalhando e justamente por isso ele precisa de apoio. Exatamente. Então, se você for ver, vamos pensar assim, a condenação em segunda instância, vamos supor que o Lula seja solto. Isso para o eleitorado do Bolsonaro, para o discurso do Bolsonaro, vai ser bom. Cuidado, hein? Ele está voltando, certo? Isso pode fazer com que ele volte a polarizar mais com o Lula, certo? E a popularidade dele volte a crescer, que ele volte a recuperar um pouco o que ele perdeu em cima do medo da volta do Lula para essa parte do eleitorado. Né? E essa também é uma estratégia universal. Todo líder busca um opositor, um perigo, para mostrar que ele é uma opção contra aquele perigo. Exatamente. Exatamente, está muito próximo disso acontecer caso venha se confirmar a soltura do presidente Lula. As ondas, entendendo que tudo dentro da opinião pública, da política, tudo tem onda. Onda de popularidade em alta, depois geralmente há um desgaste, há uma queda também que é natural. E aí a pergunta seria, o ano que vem tem eleições importantes, eleições municipais, que dão a base depois lá para a próxima, de 2022. Essa onda, quem se elegeu hoje carregado pelo Bolsonaro, não repete isso no ano que vem. Olha, filho, ou repete? Depende um pouco do bolso, de como vai estar o bolso do cidadão, se a economia vai estar pujante, eu acho que o Bolsonaro ajuda muito, e o Lula. Porque eu acho que o grande pavor que as pessoas têm, é um pavor no sentido não de medo, mas um pavor da eleição municipal não ir para esse rumo, certo? De Lula-Bolsonaro. O pavor que se tem hoje é que, caso o presidente Lula seja solto, que as eleições nas grandes capitais, ela seja antecipada. Que a gente não discuta mais os problemas das cidades, nas grandes cidades, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, esquecer outras. É no sentido de que se discuta que a eleição fique Lula-Bolsonaro, certo? Isso vai ser muito ruim para as cidades, porque, na verdade, a eleição municipal deve ser discutida assuntos municipais, né? E aí poderemos ter um plebiscito nesse caso. Um plebiscito nesse caso. Nacional. Nacional. Então a gente não sabe para onde vai essa polarização Lula-Bolsonaro. Então esse é um pavor que a gente tem. Pavor no sentido de que a eleição municipal vira um plebiscito, não vira uma discussão municipal. Isso vai ser muito ruim para as cidades e para o país. Né? O confronto do presidente com redes de televisão, com a imprensa, ajuda, atrapalha? É uma estratégia de intimidação para conseguir, pelo menos, um limite na crítica? Você tocou num assunto muito importante. Hoje, o que a gente sente nas pesquisas com a opinião pública? Que você tem uma boa parcela da população hoje que ela está, assim, eu te diria, cega. Cega no sentido da seguinte forma. Ela gosta de um veículo de comunicação, ela gosta de um jornalista, certo? Porque esse jornalista está falando o que ela quer ouvir. A partir do momento que esse jornalista ou esse veículo começa com uma posição mais crítica, passa a ser odiado. Quer dizer, as pessoas estão muito aquecidas com a política, como nunca se viu no Brasil.
Então, passou a ser uma coisa hoje até perigosa, certo? Porque as pessoas querem escutar o que elas pensam. Elas não estão mais se informando. Uma boa parcela não se informa mais. Ela quer ligar lá para ver se o que ela está falando é isso mesmo e arrumar argumento de defesa para ela e que aquele jornalista, que aquele veículo fale o que ela pensa. Então, esse é um momento muito perigoso hoje que a gente está vendo por parte da população e mesmo por parte dos veículos. Né? Quando entra um fato novo, que é a censura econômica no boicote de empresas também convertidas, que podem começar a fazer pressão econômica nos veículos, deixando de anunciar. Já tem sinais disso? Olha, da parte do governo, eu te diria que não. Porque o governo Bolsonaro vai fazer uma justiça aqui. Ele, segundo informações que a gente tem... Da área comercial, industrial. Ele não deu dinheiro para veículo nenhum, né? Então, quando ele disse que ele vai boicotar, se ele não tem dinheiro nenhum, como é que ele vai boicotar? Mas boicote, eu quero dizer da área comercial. A gente já viu grandes lojas, supermercados, dizendo que vão deixar de anunciar numa emissora ou outra por questões políticas. Isso é uma barbárie. Isso é uma coisa absurda, certo? E eu não tenho dúvida que esses veículos, para frente, eles vão perder. Eles vão perder. Porque o concorrente vai anunciar lá e ele vai perder espaço. E também não dá para pautar o jornalismo em cima disso, porque daí você vai ter que omitir notícias, né? É um dilema. E outra coisa, vamos ser justos, a grande audiência dos veículos de comunicação, hoje, não é o jornalismo. O jornalismo é importante, mas não é o forte. O forte é o futebol e a novela. É o futebol e o entretenimento. Então, como é que ele vai deixar de anunciar? É uma pergunta que fica. Quer dizer, um exemplo, como é que vai deixar de anunciar no intervalo de Flamengo e Corinthians, domingo às 4 horas da tarde? Porque não concorda com o quê? Então, quer dizer, é uma interrogação que fica. Na verdade, é um indício de início de uma mobilização, mas não se sabe se ela tem futuro. Se ela cresce ou é um episódio de momento, às vezes por resposta a um fato específico, a uma investigação específica, uma reação de proprietários de empresas que acham que pode ter uma atuação no momento que eles ameaçam com um boicote. Eu acho que esses veículos tentam alavancar, talvez, uma clientela, um marketing positivo ou negativo, em cima do próprio eleitorado do presidente, desses 30%. Tentar dar uma resposta para esses 30% também, entendeu? Então é isso. Tem um retorno comercial até num posicionamento político. Um relacionamento político. Pode ser uma nova relação perigosa que a gente vai ver para frente, entendeu? Se isso vai dar certo, vai dar errado. Dizer assim, eu não compro eu vou comprar naquele supermercado ou naquela loja porque ele não anuncia no veículo tal, entendeu não? Ou eu vou ficar bravo e eu não compro mais lá porque esse cara está boicotando o veículo que eu gosto, entendeu? Então vamos ver para frente qual vai ser o retorno disso. As redes sociais, você tem uma visão mais profunda, por isso que eu estou te perguntando. Você vive isso o dia todo fazendo leitura para entender de onde que está vindo hoje a formação da opinião, se a televisão ainda é o que era, realmente é forte, mas até que ponto também as redes sociais vão despontando. O que você acha hoje que está pesando? Porque parece que nós temos um bom momento com esses acontecimentos todos, bem ou mal para a televisão. O rádio tem muito assunto, e você vê inclusive rádios que nem eram jornalísticas e entraram e se deram bem também na cobertura política, né? Um fato novo, curioso. E as redes sociais, mas aí as redes sociais geralmente você não vê exatamente o youtuber ou uma independência. O que você vê geralmente são também pregadores para esse lado, para aquele lado, para os convertidos. Não tenho dúvida, Vili. Hoje a rede social já é maior, se pegar a rede social como um todo, ela já é maior que os veículos de televisão. De certo? Visualização? De visualização, já é muito maior, de audiência, de tudo. O que pega é que na rede social é muita gente. Os veículos de comunicação são poucos ainda, certo? Agora, a rede social ela é gigante. A prova disso que eu estou dizendo, que hoje você tem youtubers, que a gente nem conhece, que ganham muito mais que âncoras de emissoras de televisão de ponta, certo? Quer dizer, abriu um canal, uma força muito grande. Hoje, qualquer pessoa pode ser um youtuber e em 3 meses ser um fenômeno, certo? Coisa que na televisão já é mais difícil, de você iniciar um programa, ser um sucesso, vai anos de construção. Coisa que na mídia social isso é muito rápido, né? Então eu acho que a mídia social hoje é o principal canal, certo? Ele só tem uma dificuldade da pulverização dele que é muito grande, é muita gente. Muita concorrência. Muita concorrência, certo? Mas quem se dá bem nesse canal são os milionários do futuro, né? São os bem remunerados do futuro. Mas aí a preocupação é essa, que você não encontra linhas que sejam abertas para criticar esse lado ou aquele lado. Geralmente,
Elas estão na esquerda, na direita, mas você vê claramente que é um posicionamento. A pessoa vai ali e assiste aquilo porque vai falar aquilo que ela quer, que é o fato novo. Fato novo. Agora, em algum momento isso muda, em algum momento as pessoas vão voltar ao equilíbrio, né? Não tenho dúvida. Em algum momento o Brasil equilibra de novo. Agora, qual é esse momento? Isso ninguém sabe. Essa briga interna, vamos falar da briga agora mais recente, que foi uma briga interna do próprio partido do presidente. Durante semanas esse debate está correndo pela mídia brasileira, o resultado disso, como é que isso vai ser positivo ou ser negativo, o próprio presidente, o próprio partido do presidente dividido. Eu tenho dúvida dessa briga. Eu tenho muita dúvida. A briga ela existe, isso a gente sabe, a briga é real, a briga ela existe. Mas eu tenho dúvida do real motivo dessa briga. Se o motivo dessa briga é dinheiro, porque o fundo partidário hoje é muito grande, o PSL é um partido... O PSL tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, então eu tenho uma dúvida se ela é dinheiro, eu tenho uma dúvida se é poder, se quer assumir a presidência da República, e eu tenho a terceira dúvida, se ele não resolveu se ver livre de alguns que ele não aguentava mais desde a campanha. Entendeu? Para você, que talvez, porque o partido é muito grande, são pessoas que apoiaram ele, são pessoas que devem cobrar ele, né? Diariamente, por serem mais próximas. Então eu tenho dúvida, nesses três motivos, qual é o verdadeiro motivo dessa briga. Porque é uma briga besta. É uma briga besta, é uma briga que a qualquer momento poderiam se acertar. O problema é que passou do ponto. O problema é que essa briga passou do ponto, então está difícil acertar. Hoje é muito pouco provável que venham se acertar. O mais provável é que saia e que haja um racha no PSL. Mas o verdadeiro motivo nós nunca vamos saber. Dos políticos mais antigos, você ouve seguidamente que em épocas anteriores se elegia aquele que já era tradicional, ou tinha também aquela faixa de radialistas populares, tinha um sistema estabelecido. Com as redes sociais, e às vezes não precisa ter conteúdos, basta ser engraçado, por exemplo, ou ser polêmico, ou falar alto, e aí se elegeu uma legião de pessoas que na verdade não tinham escolaridade, no sentido de não entender o que iam fazer, e agora estão lá, têm poder, mas não sabem como agir porque não foram preparadas, não tem preparo para isso. E isso está nas assembleias estaduais, está no Congresso, é um fato novo, quer dizer, a rede social também trouxe uma legião de pessoas sem preparo e que estão ocupando postos importantes. Que ocuparam postos importantes e, principalmente, venderam um peixe que não vão conseguir entregar. Venderam um peixe que, como se fosse coisa simples, mudar as coisas no Brasil. E quando chega lá, eles veem que não é tão simples aquilo que eles falavam. Esse eu acho que é a principal dificuldade. Não é que eles não conseguiram implantar aquilo que eles falavam durante a campanha, é que quando chegou lá é muito mais complexo. Depende de muitas variáveis. Então eu acho que na próxima eleição esses políticos terão muita dificuldade de volta. Vamos falar um pouco mais sobre pesquisa em si, que é a sua área. Há uma desconfiança muito grande, as pessoas sempre acham que a pesquisa foi comprada por isso, por aquilo. Realmente, há pesquisas contratadas, determinado partido pode contratar uma pesquisa, mas isso tem que ser claramente colocado depois na pesquisa se for divulgada pela mídia. Hoje você faz pesquisas para política, faz pesquisas também para empresas, para entender o cliente, para entender o mercado. Como é que você defende a seriedade da pesquisa quando a pessoa coloca essas dúvidas? Na verdade é o seguinte, os que põem dúvida na pesquisa são os que contratam as pesquisas. Na verdade eles põem, quem que nos contrata no caso político das pesquisas? São partidos, candidatos e os veículos de comunicação, que contratam para saber quem está ganhando e quem está perdendo, certo? Então quando você vê um político, muitas vezes, aquele político que te contratou várias vezes, ele começa a criticar a tua empresa ou outras empresas porque ele está perdendo, entendeu? É desespero total. É desespero total, porque eles são os contratantes das pesquisas, entendeu? Então, quando ele está ganhando, a pesquisa é favorável. Quando ele está perdendo, não presta. Quando é de interesse dele aquele assunto, ele divulga. Quando não é, ele não tem interesse de botar nas mídias sociais dele. Então, você começa a conviver com isso, você aprende a conviver com isso. Mas, na verdade, o setor de pesquisas, que nem a gente fala, quem faz pesquisa eleitoral, a gente é checado. A pesquisa de mercado ela é uma delícia de ser feita, porque ela é subjetiva. Nunca ninguém vai conseguir comprovar se aquilo que eu estou dizendo na pesquisa de mercado está certo ou está errado. Certo? Na pesquisa eleitoral, não. No domingo, dia tal, lá tem a eleição. Eu acertei ou errei. Então, essa é uma vantagem que os institutos de pesquisa eleitoral têm. Eles são comprovados a cada 2 anos. A tendência futura com relação às pesquisas, como é que vai ser para a atualização? Porque hoje é um sistema que vai durar vários dias e
você dá um resultado que às vezes até já pode ter mudado naquele momento que é divulgado. A eletrônica, a tecnologia, a informática vão chegar num ponto que você vai ter pesquisa que você possa dizer hoje, exatamente, a tendência é essa? Olha, essa é uma questão a ser muito discutida. Qual é o grande adversário dos institutos de pesquisa hoje que eu enxergo? Qual é o grande adversário da Paraná Pesquisas? É a velocidade do voto. Certo? Você está coletando uma pesquisa, certo? E aí, por exemplo, você termina o campo lá às 6 horas da tarde. E aí, 5h30, surge um WhatsApp bombástico que vai em minutos para 60%, 70% do eleitorado, e aí mudou tudo. E aquilo que você vai entregar de manhã no dia seguinte já teria um outro resultado. Quer dizer, esse passou a ser o grande adversário dos institutos de pesquisa. A velocidade da informação. A velocidade da informação hoje é uma coisa impressionante. Você consegue comunicar milhões de pessoas em segundos, coisa que antigamente você tinha que rodar o jornal, quem vai distribuir de manhã nos terminais de ônibus, certo? Precisa ver a mídia televisiva no dia seguinte se vai repercutir ou não. Hoje não, você repercute em segundos, né? Segundos, aqui um compartilha para o outro, compartilha, ninguém segura uma rede, certo? Então ficou muito difícil para o Instituto de Pesquisa ter a velocidade da coleta de dados. Vai exigir uma mudança, então, mecanismos novos para aferição imediata da opinião pública. De fazer pesquisas pelas redes. Não tenho dúvida que futuramente as coletas se darão pelas redes, principalmente na parte pela velocidade do voto, entendeu? Pela velocidade do voto. Nós temos esse desafio de fazer, de coletar mais rápido para ser menos influenciado pelas notícias que possam ocorrer durante o período de coleta. Né? Você começou pensando no local, tanto que você colocou o nome há 30 anos, Paraná Pesquisas, mas você virou, mesmo com o nome regional, você virou uma referência nacional, os grandes veículos solicitam ou publicam aquilo que você mostra como resultados. Como é que foi quebrar essa barreira, entrar no mercado nacional? Olha, Vini, não foi fácil, foi difícil. Foi difícil em todos os sentidos. Tá? O fato de você estar no Paraná é uma dificuldade, você não está num grande centro, né? Faz com que você tenha que viajar muito São Paulo, Brasília, certo? Que é onde as coisas acontecem. A resistência ao nome, no começo, o que eu escutei assim, a gente brinca de desaforo, que você brinca com os próprios amigos, que você fazia piada, né? Que as pessoas falavam assim, por que você não muda o nome? Daí eu falei, então eu vou montar São Paulo Pesquisas. Daí o cara, aí tá bom. Exatamente, estou brincando. Mas quer dizer, na verdade, a gente apostou no nome, na empresa. Eu acho que nunca isso deveria ser um preconceito que as pessoas, como falava assim, quando você quer que eu mude o nome, você está sendo preconceituoso. Pô, a gente tem orgulho de estar no Paraná, eu nasci aqui, entendeu? Várias coisas no Paraná dão certo, o Paraná é um exemplo, entendeu? Então eu acho que eu investi nisso. Hoje não temos mais cobrança nenhuma, e hoje as pessoas dizem, não mude mais de nome porque o nome consolidou. Daí eu falava, eu tinha certeza que eu ia consolidar o nome. E como é que você quebrou essa barreira para entrar? Porque os grandes veículos estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que você quebrou essa barreira? Vili, a gente adotou uma estratégia que foi pioneira até, que hoje eu tenho orgulho disso, porque isso mudou um pouco a relação entre os veículos de comunicação e os institutos de pesquisa. A gente tinha a tese de que o seguinte, mais vale a Paraná Pesquisas bancar uma pesquisa para um veículo de comunicação, fazer uma pesquisa nacional, onde eu oferecia perguntas a vários veículos de comunicação. Eu ligava para o veículo, eu vou fazer uma pesquisa nacional, me manda 2, 3 perguntas que eu vou te fazer exclusiva. Ligava para vários. Isso era muito mais barato a Paraná Pesquisa do que comprar anúncio nesses veículos. E eles entenderam isso. Isso a gente começou a fazer. E hoje várias empresas fazem isso. Elas oferecem aos veículos as pesquisas, porque é muito mais barato para o Instituto bancar a pesquisa, fazer a divulgação dele através da pesquisa, do que propriamente comprar um anúncio de divulgação da empresa. Vamos falar um pouquinho de tendências da comunicação. Você vive a comunicação como um todo. A televisão, hoje, no Brasil, tem muitos concorrentes e cada vez vai ter mais, porque a televisão paga, cabo, todas as opções, internet, streaming, tem cada dia um fato novo. Então a concorrência é forte. A gente está vendo o modelo que funciona, por incrível que pareça, no Brasil, desde os anos 50, veio com esse modelo, que são as novelas. As novelas só se tornaram mais populares, mais cômicas, mas continuam segurando e são a salvação, né? O caso da Rede Globo, por exemplo. O que vai mudar na televisão? O que pode acabar como modelo de programa que tem hoje, que não vai ter amanhã, por esses vários fatores, inclusive a concorrência com as redes sociais? Eu não tenho dúvida, Vili, que se as redes sociais, Facebook, um exemplo,
começar a transmitir futebol, tirar da TV, porque ela tem um poder de bala, um poder financeiro muito maior, se ela tirar da televisão as partidas de futebol e começar a comprar conteúdos de entretenimento, certo? Aí as televisões vão começar a ter problema. Certo? Que hoje é muito claro, a maioria das TVs é entretenimento e futebol, entendeu? Não? E o jornalismo para fazer o barulho. Hoje é essa receita, mas com essa concorrência pode mudar e deixar as televisões com uma dificuldade maior de concorrência. Porque o fato é o seguinte, as imagens vão chegando cada vez mais com melhor qualidade, através dos outros meios, inclusive nas redes sociais, e com a possibilidade de colocar na tela da televisão, né? Você vê Exatamente. Com a mesma forma. O próprio Facebook, muitas partidas de futebol internacional você já tem acesso ali, só tem acesso ali. Quer dizer, então é uma tendência. Se eles entrarem nesse mercado, vai ficar muito difícil para as televisões, que vão ter que achar um outro mercado, né? Para o rádio tem um rádio essencialmente musical, vai continuar dessa forma, tocando aquilo que é sucesso hoje, mas tem também fatos curiosos. A Jovem Pan é um exemplo interessante, porque misturou televisão com rádio. Uma rádio que também é televisão, modelo interessante, bem sucedido, e mais que isso, saiu só daquele modelo musical e começou a ter um crescimento com espaços jornalísticos, num modelo diferente, que passou a concorrer diretamente com as rádios exclusivamente jornalísticas. Eu acho, Vini, uma impressão que eu tenho é que as rádios elas vão voltar a crescer e vão voltar a ser um excelente produto por um motivo, por causa do trânsito. Certo? A grande audiência está no carro. A grande audiência hoje do rádio está no carro, entendeu? Não, as pessoas que estão no carro, todas estão ouvindo rádio, 90% ouve rádio. Então ali já tem uma audiência monstruosa. Se a gente pegar o trânsito nas grandes cidades, então é uma coisa monstruosa. E principalmente muitas rádios estão se voltando ao trânsito, que é a informação que o cara que está ouvindo quer ouvir, certo? Então eu acho que a rádio tem uma vida longa ainda, entendeu? Não? Mas entendendo sempre que nas emissoras locais o regionalismo é muito forte, aquilo que está na sua região. O pessoal quer saber notícias da cidade, porque inclusive rádio, no veículo, você só escuta, se não for via celular, né, as rádios locais, né? Você acha que o policial vai perder espaço? Aí não só no rádio, mas também na televisão, da forma como ele é feito hoje? Já perdeu, né? Eu acho que o policial, há 15 anos atrás, era o top, né? Os programas populares eram... Grande audiência. Grande audiência em cima do crime. Hoje eles são grande audiência em cima dos problemas da cidade e em cima do colarinho branco, né? Do colarinho branco. E os jornais, que já migraram, né? A grande maioria estão já na internet e também estão buscando fórmulas para continuarem sendo relevantes nesse quadro. Exatamente, o jornal é um grande desafio, né? Você veja pelo Brasil inteiro, a gente vê jornais fechando entre aspas, né? Deixando de ser impressos para passar para a internet, para passar a ser sites, né? Então eu acho que é uma tendência, certo? E vão achar o seu mercado, porque são eles os geradores da informação. Viu? Porque a rede social ela só é forte porque ela precisa de um veículo para chancelar a informação. Então, a rede social ela precisa desse veículo. Então, é importante para o Facebook, para o WhatsApp, para todos que existam esses veículos para chancelar a informação, para a informação chegar com credibilidade. Então, eu acho que vai ter uma virada e em algum momento passa a ser importante de novo. O problema maior foi que demoraram para passar para a cobrança e as pessoas se acostumaram com a gratuidade e para convencer o eleitor a pagar hoje está difícil. Está difícil. Por causa do momento que a gente vive. Eu acho que o momento, mas eu acho que já tem veículos aí que estão se sustentando em cima de anunciantes. Eu acho que é possível. O que vai ter que acontecer é uma readequação. Você vê muitos veículos com muita gente ainda, né? E você vê outros mais enxutos tendo mais resultados, né? E aquela comunicação visual tradicional, outdoors, cartazes por toda parte, em grande parte permanece, mas muito também foi para todo tipo de rede social, sim, a propaganda. Sim, o outdoor, assim, ele vai ter o movimento por cada força local da cidade, aí é o comércio da cidade, aí é uma outra estratégia, né? Mas também a rede social tirou muito o mercado todo, né? É uma coisa que quem apostou isso no início está tendo um benefício muito grande. Agora, o que mais me chama a atenção hoje, é a quantidade de youtubers que ficaram milionários, né? Certo? O que principalmente cresceu, pelo menos das avaliações que a gente faz, você vê que a força muito grande do humor, quem tem talento para fazer graça, ou quem pegou alguma vertente voltada aos convertidos na política, o contra ou a favor, esses tiveram
um crescimento espantoso. Exatamente. Quem soube observar esses espaços em todos os sentidos, no religioso, no futebol, em todos os espaços, no esporte, você tem gente ganhando dinheiro em todas as áreas, não é nas áreas assim que a gente olha. Você pensa assim de mercado de automóveis, de tudo, de salão de beleza, tem youtubers para famosos em todos os segmentos. É uma questão de oportunidade, de você enxergar uma oportunidade e dizer, ó, aquele segmento ainda não tem ninguém especializado nisso. Eu vou entrar porque o Brasil é muito grande, tem público para tudo, certo? Se você entrar naquele espaço e for competente, você vai virar um youtuber famoso e rapidamente vai estar ganhando muito. Para finalizar, Murilo, o contato com a Paraná Pesquisa, que serviços você oferece para quem não conhece, né? Você, apesar do nome Paraná Pesquisa, está no Brasil, atende em qualquer lugar. Que serviços, além da política que nós já falamos aqui, agora período eleitoral principalmente? A gente faz mais pesquisas políticas, nós fazemos pesquisas mercadológicas também para empresas, né? Estamos à disposição de todos, nós temos o nosso site Paraná Pesquisas, do site da Paraná Pesquisas, vocês podem entrar lá, tem todos os contatos para entrar em contato com a gente, estamos à disposição de todos. Obrigado pela presença com a gente. Eu que te agradeço, sempre à conversa. disposição do amigo. Para você entrar em contato, mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica também, use o nosso site que é o memoriabrasileira.com.br. Trata da nossa história brasileira. memoriabrasileira.com.br. Muito obrigado pela audiência.